chegou o momento de nós implementarmos o nosso controller, né? Lembrando que no nosso controller nós vamos ter que ter esse código aqui, dentre outros, né? Nós vamos ter 3 métodos no nosso controller, tá? Aqui nas rotas você está vendo que nós vamos ter o método para consultar a lista de campos e gerar os fontes, né? Então nesse controller nós vamos precisar do Mustache, vamos precisar do File System, vamos precisar desse Capitalize aí, provavelmente vamos precisar do retorno JSON erro, vamos precisar do Delphi Model e do Tabela Service, tá? Essa galera toda aqui, ó, vai ser utilizada no nosso controller, né? Só que eu já vou colocar isso no nosso controller da forma como deve ser utilizada para o TypeScript, tá bom? Então vamos lá, tabela controller, vou importar todo mundo aqui, ó, tá? Depois que eu importar, vou começar a implementar o meu controller. Então vou ter aqui um export class tabela controller e um construtor que por enquanto vai ficar vazio, tá bom? Primeiro método que eu vou ter aqui então, que é referente a essa rota tabela, ó, né? Referente a essa rota aqui, é o método consultar lista. Então aqui dentro do meu tabela control, deixa eu fechar esse aqui. Opa, esse Delphi Model está com um underline ainda, né? Então deixa eu voltar aqui no model, que é para ser Delphi.model, tá? Então só corrigindo aquilo ali. Vamos voltar aqui para o controller, pronto. Public consultar lista, e eu recebo aqui o request, recebo o response, né? A implementação desse método é basicamente a mesma que nós estamos fazendo aí no decorrer do treinamento, tá? Então eu vou chamar tabela service, a minha tabela service é que vai acessar o meu banco de dados, no caso a gente vai usar o TypeORM para isso, né? Eu vou passar para o método consultar lista de tabela service uma lista, né? É nessa lista que eu vou receber o retorno do meu método e vou passar um erro, tá? Então eu estou passando na verdade aqui, olha, como se fosse uma função interna, tá? Com esses dois parâmetros aí, tá bom? A lista e o erro, do tipo n, pode ser qualquer tipo aqui, tá? Quando isso daqui voltar para mim, né? Se o erro for diferente de nulo, esse erro aqui, eu instancio um objeto JSON erro com o código 500 com a seguinte mensagem: erro no servidor, consultar lista de tabelas. E ali eu informo o erro para o cliente, tá? Retorno um 500 com esse erro aí, tá bom? Muito bem. Inclusive esse erro aqui não existe, tá? Se não, né, se não acontecer nenhum tipo de erro, eu utilizo o result aqui, ó, que é o meu response, result, ou response no caso, né? Ponto .send e mando essa lista que vai retornar para mim, tá? Ok. Para eu fazer um teste aqui, eu vou logo implementar o serviço, tá bom? Então aqui, tabela.service.ts, né? Daqui no meu serviço, olha, vou começar a arrumar ele aqui. Primeiramente eu tenho uma conexão aqui que eu estava requerendo lá do dbconfig. Eu preciso agora passar isso daqui para TypeScript. Vai ficar assim, ó, import connection from config dbconfig, tá? Isso aqui eu tiro, tá bom? Aqui eu exporto a classe tabela service e não preciso desse cara ali embaixo, tá bem? Eu vou colocar aqui um construtor, muito embora os meus métodos sejam estáticos, né? Então eu posso chamar diretamente tabela service, como eu estou fazendo aqui, olha. Tabela service.consultar lista, tá? Mas ainda assim, deixa o construtor aí por padrão, tá? Certo, agora aqui eu tenho que alterar alguma coisa, né? Anteriormente eu passava para cá apenas um result, que na verdade é esse métodozinho aqui, ó. Esse result, ele tem esses dois parâmetros, a lista e o erro, né? Como eu estou trabalhando com TypeScript, eu vou precisar ser mais declarativo aqui, tem que ser mais claro o que está acontecendo aqui, tá bom? Então ele vai ficar assim, ó, result,
lista de qualquer tipo, erro de qualquer tipo, void, tá? Aqui dentro, eu vou ter a variável SQL do mesmo jeito, né? Select all from schema tables, where, blá blá blá. Ele vai trazer aqui a lista de tabelas do banco de dados. Só que essa parte aqui do meu código vai precisar ser diferente, porque eu estou utilizando o type ORM, tá? Vou começar então utilizando a minha conexão aqui em cima, olha, connection.then. Daí eu chamo a conexão aqui de forma assíncrona, eu vou fazer alguma coisa aqui dentro. Primeira coisa que eu faço então é declarar essa variável. Depois disso, eu chamo o manager do connection e utilizo a query, utilizo o método query passando essa SQL para ele, esse comando aqui, ó, tá? Isso é uma maneira de eu trabalhar com queries cruas, raw query, utilizando o type ORM, tá bom? Então eu chamo esse cara de forma assíncrona, ele vai trazer os dados aqui para essa variável dados, e dentro desse result aqui, olha, eu vou colocar os dados na lista e vou colocar um null no erro. Ficou bem mais claro quando a gente trabalhava com JavaScript, né? A gente não conseguia ver result dados null, que dados estavam vindo para uma lista e null para um erro. Nós tínhamos que ir lá no cara que estava chamando o consultar lista para compreender que dados estavam vindo para cá e null estava vindo para erro. Agora com TypeScript não, as coisas ficam mais claras, visivelmente mais claras, né? Muito bem, se acontecer algum problema, o que é que eu faço? Se acontecer algum problema, eu pego o erro aqui embaixo, ó, tá? Então é isso. Isso é o que eu preciso. Pressionar o Shift F para ele dar uma arrumada para mim. Prontinho. Isso é o que eu preciso para consultar a lista. Por enquanto, eu vou comentar esse consultar a lista campos aqui. Tá bom? Vamos voltar aqui nas rotas. Por enquanto eu vou tirar essas duas rotas. Pronto. E agora nós já vamos conseguir testar a nossa aplicação. Vou pressionar F5. Está compilando. Aqui está aparecendo Building. Tá vendo? Está construindo a aplicação. Vamos aguardar. Prontinho. Agora eu vou aqui, ó. Vou executar. Ok? Estou no gerador de códigos. E vou executar chamando tabela. E aí está. Ele me trouxe a relação de tabelas do banco de dados. Então já está funcionando o nosso gerador trazendo as tabelas utilizando o type ORM. Muito fácil de fazer, né? Vamos agora trazer a relação de colunas, tá? Para eu trazer a relação de colunas, eu vou descomentar essa rota. Pronto. E dentro de tabela controller, eu tenho que criar um método para isso, né? Para consultar a lista de campos, já que o nome do método é consultar lista campos, tá? Vamos colocar o nosso método aqui. Aqui está. Bem parecido com o outro, ó. Consultar lista campos. Essa aqui é a rota, tabela, nome da tabela. Eu tenho o request response. Daí eu vou chamar o consultar lista campos do tabela service. Já posso vir aqui no tabela service e descomentar esse consultar lista campos. Já a gente arruma ele. Volto aqui no controller. Agora, além dessa funçãozinha aqui, ó, eu vou passar para ele o nome da tabela que eu estou pegando da requisição. Na requisição eu passo aqui o nome da tabela, tá? Passo o nome da tabela para o consultar lista campos. O consultar lista campos, ele vai receber o nome da tabela e aquela funçãozinha aqui que vai ser uma função que vai retornar alguma coisa para ela, né? Muito bem. Aqui, se acontecer algum problema, eu retorno um objeto erro, de JSON erro. Se não, eu retorno essa lista aqui, ó, que eu estou mandando para ele, que nesse caso vai ser uma lista de campos, tá? Tabela service, vamos aqui. Eu vou copiar esse cara daqui para cá, já que o corpo que eu preciso é esse daí. Só que meu SQL agora é diferente. Meu SQL é assim, ó. Show columns from tabela.
ok? Show columns from tabela. Aqui eu executo de novo o manager, passando esse SQL como parâmetro. Então, a tabela aqui, se for o banco, ele vai trazer para cá também. Isso aqui eu preciso arrumar, né? Ele precisa ficar parecido com esse aqui, ó, tá? Esse meu result aqui, ele vem para cá. E essa minha tabela eu tenho que informar que é uma string, tá bom? Bem, então fica bem claro aqui as coisas agora, né? Ok, acho que é isso. Esse código aqui eu posso remover. Tá, antes de eu continuar, deixa eu fazer o seguinte, aqui eu vou colocar schema.tables com 2 S, para você ver um erro acontecendo, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Ele está trazendo a tabela, né? Ele está trazendo a relação de tabelas. Eu vou reiniciar o meu servidor. Pronto, reiniciado. Vamos aqui. Olha, retornou um erro. É um objeto JSON erro, tá vendo? Erro no servidor, constado lista de tabelas. Não existe isso daqui no Information Schema. Erro interno do servidor e aqui está o trace. Tá? Então, só para mostrar para você um objeto JSON erro retornando aqui, ó. Aquele objeto JSON erro retornou aqui. Tá? Como ele voltou um erro para nós aqui, ele criou esse objeto JSON erro e retornou para o cliente, né? Assim como nós fazemos nos outros servidores lá também, tá? Muito bem, deixa eu ver aqui. O que é que nós vamos fazer agora? Vamos testar. Vou reiniciar de novo o servidor, só porque eu voltei aqui para o que era. Vamos testar agora ele mostrando os campos, né? De determinada tabela que nós vamos passar. Para isso, a minha rota é a seguinte, ó, tabela, nome da tabela, né? Então, tabela, banco. Ele me mostra os campos da tabela banco. ID, código, nome e URL. Tabela, cargo. Ele me mostra os campos da tabela cargo. Tá? Da mesma forma como nós fizemos no gerador de código com JavaScript, sem usar o type ORM. Está funcionando do mesmo jeito, só que agora com o type ORM e o código aqui já convertido para TypeScript. O que é que falta agora? Agora falta nós pegarmos esse código aqui, ó, e implementarmos o método gerar código, gerar fonte, algo assim, né? Na verdade, nós já temos até o nome do método, né? Aqui em tabela rotas, ó, gerar fontes, tá? Daí ele vai gerar, a princípio aqui, o modelo, né? O model para o Delphi, e aí nós conseguiríamos concluir esse passo aqui de migrar o nosso código do JavaScript para o TypeScript, tá bom? E a partir de então, nós vamos desenvolver o gerador de código dessa maneira, dessa forma aqui, tá?